virginal, seu esplendor é sem igual, é a esposa do Cordeiro imortal. Jerusalém celestial, Jerusalém do céu, a Santa Sião, o seu esplendor é a glória de Deus. O evangelista viu descer do céu. Glória a Deus. Cumprimentos a todos, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos gratos ao Senhor por mais uma vez estamos aqui no estúdio dessa rádio, sexta-feira, nessa noite abençoada que o Senhor nos preparou para nós estarmos aqui reunidos. Queria estar fazendo uma oração. Você possa estar orando conosco nesse exato momento. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, nós encontramos na Tua presença, Senhor. Estamos gratos ao Senhor por esta oportunidade, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Obrigado pelo livramento, ó Senhor. Obrigado, ó Pai eterno, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Pai, e realizado em nossas vidas, Pai. Estamos gratos ao Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor, Pai, o Senhor é Deus que faz coisas grandes em nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos o seu trabalhar, mas sabemos que a sua vontade é perfeita. E sabemos que tudo quanto o Senhor, Pai, tem nos preparado é para nosso bem. Abençoa nossos ouvintes, ó Pai eterno, que eles tenham juntamente conosco um bom programa. Que essa programação entre nos lares das pessoas, Pai, abençoando através da Tua palavra. É o nosso desejo, Pai, a nossa oração, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Pai. Nos ajude e nos dá graça a cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. As 99 deixou no aprisco. Glórias a Deus. Boa noite, Piracicaba. Boa noite a todos os ouvintes. Está entrando no ar o programa A Voz da Mensagem. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o irmão Alex. Para mim é um prazer muito grande de estar mais uma vez aqui, pela graça do Senhor, pela misericórdia que Ele tem nos concedido. Deus abençoe a todos. Desde já eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus, né, por esse dia maravilhoso que Ele tem nos preparado. Deus abençoe o nosso irmão Paulo, né, o irmão Antônio, que estava aqui fazendo a programação, excelente programação dos irmãos. Deus abençoe grandemente os irmãos que nós aprendemos a amar. E também quero estar dando um Deus abençoe para o irmão Daniel Munhoz, para o José Carlos. Deus abençoe grandemente nossos irmãos, grandemente. Deus abençoe minha esposa, meus filhos, grandemente. Todos os moradores de Piracicaba, dos bairros que estão aí, né, com o rádio ligado na Rádio Gospel de Piracicaba 94,5. Para nós é um privilégio muito grande de estarmos aqui mais uma vez, no nome santo do Senhor Jesus. 21h12. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Aleluias, glória a Deus. Também gostaria de saudar todos os ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor. Nós estamos mais essa noite aqui reunidos na presença do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor faz presente. A palavra do Senhor diz que
onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele faria presente. E nós estamos nesta noite aqui, ou todas as noites que nós reunimos aqui no rádio, é em nome do Senhor Jesus. É tanto que nós falamos da sua palavra, somente a sua palavra. Nós não estamos reunidos em nome de um comércio ou qualquer tipo de denominação. Nós estamos aqui somente em nome do Senhor Jesus, que Ele venha nos dar graça para que nós possamos transmitir algo dele para os nossos ouvintes, que vocês também possam atentar para a palavra do Senhor, que ela possa produzir frutos aos vossos corações. Graças a Deus, né, que o Senhor, mais uma semana que o Senhor nos fez atravessar com saúde, Ele tem nos guardado, dado livramento e provando mais uma vez que Ele é Deus que cuida dos seus. Embora nós sabemos que nós estamos no tempo do fim, as coisas vão acontecendo conforme as Escrituras. Nós sabemos que uns estão preocupados já com este dia e outros não estão nem percebendo, mas nós sabemos que a vinda do Senhor está bem próxima. Então você que está ouvindo nesta noite, procura-se colocar a sua vida, arrumar a sua casa, porque o dia do Senhor virá, brevemente virá. Então, como a palavra dele falou que ele não tardará, então nós sabemos que o Senhor já está às portas. Ficai atento, conserta as suas vidas. Nós temos que consertar nossas vidas no altar do Senhor e procurar só com procurar e preocupar com as coisas do alto, né? Porque nós sabemos que as coisas do alto que nos levará a ter um encontro real com o Senhor. As demais coisas passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para tudo sempre. Nós sabemos que muitos rejeitarão a palavra do Senhor, mas é ela que nos levará à salvação, ela que nos levará naquele endereço a qual Ele deixou para os seus discípulos. Eu vou vos preparar lugar, vocês não podeis ir agora, mas depois irá. E um deles pergunta: como sabemos o caminho? E Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que o Senhor nesses últimos dias tem nos revelado o segredo das suas Escrituras, para que nós possamos então ir completo para o seu encontro. Uma noiva adornada para encontrar o seu noivo. Então que nós possamos ser aquelas virgens prudentes e não as loucas. Que nós possamos estar com as nossas lamparinas cheias de azeite para este grande dia do Senhor, que vai acontecer brevemente. Amém? Daqui a pouco nós já entramos com a palavra aqui para os nossos ouvintes. Deus abençoe. 21 horas e 16 minutos. Lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas. Glórias a Deus. Amados ouvintes, estamos gratos a Deus, porque o Senhor Ele tem nos visitado nesses últimos dias. Deus tem enviado a sua mensagem, e essa mensagem que veio até nós nos traz de volta, nos chama de volta para a fé apostólica, de volta à mensagem apostólica. Essa programação tem por intuito de levar a mensagem do irmão Brana, e essa mensagem do nosso irmão nos traz de volta a fé apostólica, nos traz de volta a crer e obedecer à Escritura. Que hoje nós vemos pessoas, muitos que estão aí até mesmo carregando a Bíblia debaixo do braço, mas elas desobedecem à Escritura. Elas não têm a revelação da Escritura. Pelo contrário, elas
negam a Escritura. Quando a palavra vem mostrando acerca da sã doutrina, acerca da obediência a toda a palavra, eles refugam, eles dão coice como um bode e não querem saber da palavra do Senhor. Querem que a palavra digam e querem que a palavra faz elas. Eles querem fazer a palavra dizer o que eles pensam. Eles querem fazer a palavra se enquadrar nas suas vontades carnais. Mas eles não querem submeter a Escritura. Eles não querem que a palavra guie a nossa vida, que a palavra nos leva, né, até Deus. Eles não querem submeter a palavra, mas querem que a palavra submeta as suas concupiscências, as suas vontades, os seus desejos, e não querem submeter na Escritura, não querem obedecê-la, não querem crer. Muitos podem dizer, mas eu creio na Escritura. Sim, aquele que crê obedece, aquele que crê compreende, aquele que crê faz tudo quanto está escrito na Sagrada Escritura. Mas não, muitos olham para a Escritura e balançam a sua cabeça e diz: não, eu não creio nisso. Como uma pessoa pode fazer isso? Sabemos nós que a Escritura, que a palavra do Senhor é Cristo. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Cristo. Agora, como eu posso chamar você para conhecer, para aceitar Cristo, se eu não te mostrar a palavra do Senhor? Se eu não mostrar que você tem que obedecer toda a palavra para receber Cristo. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente. Então nós temos que ouvir a palavra do Senhor e compreender que a palavra do Senhor ele é um lugar de ajuntamento, lugar onde ajunta o corpo de Cristo, é na palavra do Senhor. Amém? Ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros. Glória a Deus. A palavra do Senhor está aberta. A palavra do Senhor está aberta no livro de Gênesis, capítulo 4, e o versículo 8 diz assim: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Amém? Glória a Deus. Estamos diante de um texto sagrado. Glória a Deus. Todos conhecem essa história verídica da Bíblia, né, onde fala sobre a vida de Caim e a vida de Abel. A Sagrada Escritura nos fala de ovelhas e cabritos. Em Mateus 25, 32 e o versículo 33. Árvores boas e árvores más. Está escrito em Mateus 7 e o versículo 17 e 20. Trigo e joio. Em Mateus 13, 24 e 30.
vaso de honra e vaso de desonra. 2 Timóteo 2, versículo 2 até o 20. Filhos de Deus e filhos do diabo. 1 João 3, 10. Os filhos de Deus são gerados por Deus, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. São João, capítulo 1, versículo 13. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 1 e o versículo 23. Este gerado de Deus, de um novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. São João capítulo 3, versículo 3. De modo que os filhos de Deus nascem de Deus porque são gerados por Ele. Ele tem tido a sua origem em Deus desde o princípio e tem sido manifestado na sua era em que Ele os tem desejado manifestar. Isto se pode ilustrar com a vida natural. Nós estivemos nos lombos do nosso Pai muito antes que fomos feitos manifestos neste mundo. Um homem com capacidade para gerar tem seus filhos em seus lombos, até que pelos laços santos do matrimônio se fazem manifestos. Assim também os filhos de Deus estavam em Deus desde o princípio, em seu tempo, e Ele os gerou por sua palavra. A palavra de Deus é a semente incorruptível que gera os filhos que nascem em seu reino. Assim como nascemos no natural, também nascemos no espiritual. Assim como nos trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15 e o versículo 49. Assim como aparecemos com a imagem do nosso Pai natural, também mostraremos a imagem do nosso Pai espiritual. Encerramos como um mistério esta dupla natureza, a humana e a espiritual. Adão não teve pai terreno, pois Deus o gerou por sua palavra e fez a sua imagem e semelhança. Logo fez participante da carne e sangue, pois o criou um corpo do pó da terra. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. De modo que os filhos de Deus têm que vir por esta linha. Espiritualmente são gerados pela palavra de Deus. Humanamente vem de Adão, seu pai terreno. Os filhos de Deus não podem vir por outra via. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Todos os descendentes de Adão morreram por causa do pecado. Porém em Cristo, o último Adão, serão vivificados
por causa da sua justiça, e esta será a sorte de todos os que vêm por Adão. E os filhos de Deus descendem de Adão, segundo a carne, e espiritualmente são gerados pela palavra de Deus. Então, de onde vêm os filhos do diabo? Esta é uma pergunta que deve ser respondida, porque não podemos ser filhos de Deus e ao mesmo tempo ser filhos do diabo. E um filho do diabo nunca pode chegar a ser filho de Deus. Como tampouco um filho de Deus pode chegar a ser filho do diabo. Porque são de naturezas diferentes. Um porco não pode chegar a ser uma ovelha, nem uma ovelha pode converter-se em um porco. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Primeira Epístola de São João, capítulo 3, e o versículo 10. Pode suceder que um filho de Deus caia em uma trama do diabo e cometa um pecado, como também pode um filho do diabo imitar as coisas de Deus. Entretanto, conservam a naturezas diferentes, e no fim se manifestará o que tem por dentro. O trigo sempre será trigo, e o joio sempre será joio. São duas sementes diferentes, ainda que são muitas parecidas. Ambas vivem no mesmo campo e se alimentam da mesma chuva e do mesmo sol, porque Deus faz que o seu sol se levante sobre o justo e o injusto. Mateus 5, versículo 45. Entretanto, são sementes diferentes, as quais se reproduzem segundo o seu gênero, porque assim tem decretado o Senhor. Produza a terra a erva verde e a erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Cada semente se produz segundo o seu gênero. Isto sucede tanto no natural como no espiritual. Uma semente de milho produzirá milho toda a vida. Na parábola do trigo e do joio diz: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Esse semeador representa o filho do homem, plantando os filhos do reino. Mas dormindo-se os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Retirou-se. Este outro semeador representa o diabo, plantando os seus filhos no campo. Ambos, tanto Deus como o diabo, têm plantado os seus filhos. Porém, toda planta que não tem sido plantada pelo Pai Celestial será arrancada. Mateus 15, versículo 13. Assim que há dois semeadores, duas sementes diferentes, o inimigo não pode alterar a semente original, representada no trigo, porém produziu outra semente no campo, e desta maneira o misturou. Hoje estas duas sementes estão misturadas no mundo, porém guardam separação em seu gênero, porque são de natureza diferente. Podem nascer juntas e viver uma lado a lado da outra. Porém o trigo produzirá trigo e o joio produzirá joio. Cada semente se reproduzirá conforme o seu gênero.
Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9. Esta semente de Deus não pode misturar, porque permanece ao lado de outra semente diferente. Porém, sempre conserva a sua natureza original, porque tem sido gerado por Deus. Portanto, conserva as características do seu Pai, que se distingue no mundo como filho de Deus. Os filhos de Deus tiveram sua origem em Deus, e os filhos do diabo tiveram sua origem no diabo. Porque o diabo tem semente e a tem semeado neste mundo. Agora, se os filhos de Deus procedem espiritualmente de Deus no natural, descendem de Adão, então os filhos do diabo têm que proceder espiritualmente do diabo, e no carnal tem que ter também o seu pai. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. São João 8 e o versículo 44. O Senhor Jesus Cristo declarou a estes judeus que desejavam matá-lo a sua verdadeira procedência e também a sua descendência natural. Espiritualmente eram filhos do diabo no natural, eram filhos do homicida desde o princípio, o qual é Caim. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, por causa o matou, porque as suas obras eram má e as de seu irmão justas. 1 João capítulo 3, versículo 12. Desta maneira, o Senhor Jesus Cristo mostra de onde se originaram os filhos do diabo, o qual foi que este inimigo começou a semear a sua má semente no campo. Foi lá no mesmo jardim do Éden. No mesmo princípio vemos o joio no campo ao lado do trigo, Caim e Abel. E lá no princípio esta besta matou seu irmão Abel. Abel descendia espiritualmente de Deus, naturalmente de Adão. A Escritura declara o justo. Ao contrário de Caim, é chamado filho do diabo. Porém, quem seria seu pai carnal? Porque Adão não podia produzir uma besta como Caim. A natureza de Adão não podia gerar um justo como Abel. A natureza de Adão podia gerar um justo como Abel, porém não podia produzir um filho do diabo, como tampouco o trigo pode produzir o joio. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, ela é tremenda, e nós sabemos que hoje está aí, né? O joio, o trigo, né? Está tudo aí. Nós temos que, mas no tempo certo, o Senhor conhece aqueles que dão bom fruto, aqueles que estão plantados, gerados pela palavra. Nós somos gerados pela palavra, a mesma palavra criadora que estava com Adão no jardim do Éden, e hoje está conosco. Nós fomos gerados pela palavra. Então, aqueles que são filhos de Deus,
né? Jesus falou assim: eis que veio para os seus e os seus não receberam, mas todo quanto o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crer no seu nome. Então sabemos que somos gerados pela palavra, somos gerados por Deus, amém? Filhos de Deus. 21h39. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história. Apocalipse, capítulo 3, e o verso 14, a palavra do Senhor diz assim: essa é a 7ª carta da igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomara fora frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizeis, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? E conhecer-te que de mim comprais ouro provado no fogo, porque te enriqueçais, vestes brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com corilho para que veja. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos que essa escritura que acabamos de ler é a última carta da 7ª igreja, né? A última igreja, que é a igreja de Laodiceia. E nós vemos que toda igreja tinha o seu anjo. E Deus então estava falando para o anjo aqui da 7ª igreja. E nós sabemos que esses anjos que pregavam não era outro senão um profeta, um homem escolhido, guiado por Deus. Porque nem os anjos celestiais foi dado tal autoridade de pregar, senão homens. Deus escolheu em cada época da sua existência, cada época da sua manifestação na terra, ele escolhe um homem para ele manifestar. E através dessa escolha dele, então ele escreveu sobre essas cartas as igrejas. E qual eram as igrejas? As igrejas é um povo, é uma nação que entre elas existia uma igreja, existia um povo que se dizia adorar o Senhor. E nós vemos que nessa carta, a 7ª carta aqui, que é da igreja de Laodiceia, que não
não é outra senão a época que nós estamos vivendo. Nós vemos que Deus envia o seu anjo para alertar. Primeiro, que eles estavam cegos, eles não enxergavam, eles estavam mornos, não era frio e nem quente. A palavra do Senhor fala que um cego que guia outro cego, ambos cairão no buraco. E nessa igreja de Laodiceia havia também a cegueira, que fala que tem que usar o corilho para que enxergasse, usasse veste branca para cobrir a sua nudez. Nós estamos vivendo uma era de nudez também. Os irmãos que estão vindo têm contemplado isso, têm notado isso nos tempos que nós estamos vivendo. E também uma época de enriquecimento. Mas nós sabemos que essa era Laodiceia significa a era, o tempo de direitos ou de leis. Então nós vemos que aquelas pessoas que não tinham direito, a lei não era favorável a ela, nessa era de Laodiceia, por causa da palavra do Senhor, essas pessoas passam a ter direito. Se vocês olhar bem na Bíblia, desde de Gênesis a Apocalipse, a mulher não teve uma lei que pudesse assim protegê-la de tal maneira, mas nós vemos que nessa época que nós estamos vivendo, a mulher tem a lei Maria da Penha e outras. A palavra da mulher vale mais do que 100 palavras de um homem. E as crianças também têm os direitos. Então nós estamos vivendo uma era de direitos. Mas nós não podemos esquecer também que nós estamos vivendo uma era de gelo, de mornos, não de gelo, de mornos, né? As pessoas estão, oxalá se tivesse frio ou quente. E também a era das pessoas que estão cegas, que precisam de usar o corilho para enxergar. É a palavra do Senhor que diz isso. Então nós vemos que todas as escrituras que o Senhor, eu não poderia começar desde a primeira carta, mas nós levaria um bom tempo para nós expressar todas elas, que cada uma significa uma era, cada uma significa um tempo, e cada uma significa uma lei, um tipo de... Então nós vemos que nessa que nós estamos falando, que é a era que nós estamos vivendo hoje, tem todas essas coisas. O enriquecimento exagerado, ilícito diante da presença de Deus. Porque como poderia eu pegar o Evangelho e vender o Evangelho? Como poderia eu sair pregar para me enriquecer, andar de avião, de jato, em cima das pessoas, em cima dos fiéis, enganando-as? E as pessoas seguindo com aquela fé de arrebatamento, mas na verdade sendo enganada, sendo conduzida, e ambos cairão no buraco, porque quem está guiando é cego. Como poderia um homem negar as escrituras do Senhor, ao invés de pregar o Evangelho, está envolvido com entretenimento, levando as pessoas ao engano? Mas quando aparece uns loucos, como a Bíblia fala, que começa a pregar o Evangelho conforme ele é, a realidade do Evangelho, esses estão fora. Isso é mentira, isso não é verdade. Mas nós vemos que desde o princípio essas coisas acontecem. Nem Jesus pôde expressar o verdadeiro Evangelho, porque ele tinha que sair, se retirar, senão ia ser apedrejado. E ele chega diante daqueles doutores, daqueles homens que estavam com a Corão debaixo dos seus braços, que não era ainda a Bíblia traduzida, mas era uma Corão que também estava a palavra ali. E eles então estavam defendendo a lei de Moisés, mas como na verdade a lei de Moisés não tinha nada, do pai Abraão não tinha nada, porque o próprio Jesus olhou para eles e disse: vocês têm por pai o diabo. Porque se tivesse a mim, se tivesse na lei de Moisés, na lei do pai Abraão, não procuraria matar-me, tirar a minha vida. E aí ele volta lá em Gênesis para explicar de qual descendência eles eram.
Porque nós sabemos que há duas descendências, há a descendência que vem da parte de Adão, e tem a descendência que é Caim, que é do filho do maligno, da serpente. É por isso que o profeta João, quando ele estava batizando, ele falou das raças de víbora. Qual é a raça de víbora? A raça de serpentes. E isso vem acoando, isso vem deslinchando no meio das nações. E você se percebe essas raças de serpente disfarçada, é após quando você apresenta diante dele o evangelho. Vocês podem ver que Abel, quando apresentou diante de Deus o verdadeiro culto, levantou contra ele o filho do diabo. Então, meus queridos, quando você vê que você está anunciando o evangelho e alguém levanta contra ti, pode saber que esse tem por pai o diabo. Porque a época que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo aqui nessa face da terra, que é a era de Laodiceia, embora nós não estamos na Laodiceia, eu, por exemplo, eu não me considero dentro da Laodiceia, eu não sou laodiceano mais, eu saí fora pela graça do Senhor, mas eu estou na palavra, e a palavra não se mistura com a Laodiceia. Que mistura com a Laodiceia pode ser algumas denominações, alguns movimentos, mas quem está na palavra sai fora dessas coisas, sai fora dessas confusões. É por isso que a palavra do Senhor fala: sai dela, povo meu, para não ser participantes das suas pragas. E nós vemos que o povo de Deus, os eleitos do Senhor, que o Senhor vem cuidando, chegou uma época que foi mudado, tentaram mudar, tirar a Bíblia do povo e não conseguiram, mataram, levava eles, os mártires, queimava, jogava para os leões, eles eram estraçalhados pelos leões, porque queriam que eles aceitassem a suporta trindade, mas eles não aceitaram, porque eles criam que Jesus era o único e suficiente para a sua vida. Mas ao passar do tempo, até que veio um homem bastante sábio e conseguiu implantar na cabeça do povo, que é o Constantino, a lei Constantinopla, veio, implantou e conseguiu colocar isso na mente de muita gente. E isso servirá como sinal da besta na testa. A pessoa que recebe uma tal abominação dessa, está recebendo, sem dúvida, a marca da besta. E se você não fugir disso, você não tem escape. Porque um cego que guia outro cego, ambos cairão no buraco. Então Jesus escolhe um homem para essa época, a era de Laodiceia, e ele então aprega e alerta e fala: oxalá que fosse quente ou se fosse frio, vomitar-te-ei da minha boca. Nós vemos que o irmão Alex, ele estava fazendo a sua leitura, e nós vemos que Jesus, na sua palavra, disse: vocês não são os meus filhos, têm por pai o diabo. E nós vemos que Jesus sabia e sabe, e saberá todo sempre quem é os seus. Nós podemos fazer qualquer outra coisa, nós podemos fingir que somos dele, mas se nós somos dele, nós temos que estar na palavra, porque ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito está vos alertando nesta noite para preocupar com o arrebatamento, preocupar com a vinda dele, preocupar com este dia, porque você preparado ou não, nós sabemos que ele virá, mas você tem que procurar
preocupar com a sua ida. E você só vai subir se você estiver obedecendo a palavra do Senhor. Então, o que nós temos que fazer nesses últimos dias, meus queridos, não é ficar envolvido com entretenimentos, com festas. Nós não estamos vivendo tempo de festa. Nós estamos vivendo tempos de aflições e agonia e tempo de consertarmos as nossas vidas diante de Deus, colocar toda a nossa vida na sua palavra, colocar a nossa vida na sua direção conforme a sua vontade, para que nós possamos ser realmente um povo santo, zeloso e de boas obras. Embora você pode pensar que eu estou dizendo que eu sou bom, que eu sou esse eu posso não ser, mas eu estou lutando para ser. E nós só seremos se nós obedecer a sua palavra. Nós só seremos se todas essas palavras nós tomar ela como regra para nossas vidas. Porque o que adiantaria eu pegar a escritura, ler um versículo, uma passagem e começar a contar história? Aconteceu que isso lá nos tempos. Não, toda a palavra é para nossos dias hoje. Tenhamos que meditar na palavra, entendendo que ela está falando das nossas vidas. Quando nós falamos de Barrabás, nós temos que tomar isso para nossas vidas. Nós que crucificamos, e até hoje muitos crucificam a Cristo por negar a sua palavra, por negar o seu batismo. Muitos negam, em vez de crer em Cristo, crerem em coisas criadas por homens. Mas nós cremos no único e verdadeiro Salvador, aquele que era, aquele que é, aquele que será para todo sempre. Ele sim, nós devemos colocar todas as nossas confianças, porque um amigo, ele nos despreza, mas a palavra do Senhor fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não é a multidão, é poucos. E Deus vem tratar com este pouco, a noiva gentia, mas depois Ele vem tratar com 144 mil judeus. Então, a sua vida com Cristo tem que ser agora. Não há outra, não há segunda chance. A segunda chance é para o judeu. A primeira chance é para os gentios. Nós que somos gentios, tem que consertar nossas vidas para que nós tenhamos um encontro com o noivo enquanto é tempo. Dias virão que não mais ouvirão essa palavra. Então, quando fala a trombeta soará, ela já está soando no seu ouvido. Você já está ouvindo a trombeta soar. Sai-lhe ao encontro. Vai de encontro com Cristo através da sua palavra. Deus abençoa a sua vida, que você possa permanecer firme em Cristo. Somente Cristo pode te salvar. Você pode ir para um lado e para outro, mas você não encontrará a verdade. A verdade está na palavra. E nem sempre onde está a Bíblia tem a verdade, mas a verdade está na palavra, através do Espírito Santo, ela é revelada na sua vida. Atenta para a palavra nesta noite e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe a cada um. Nós estamos chegando no final, mas segunda-feira nós estaremos de volta. O Alex vai estar 21h57. Glória a Deus, aleluias. Sabemos nós, irmão Cláudio, que a era de Laodiceia, Jesus está do lado de fora. Sabemos que Jesus está do lado de fora batendo. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com ele. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Assim como aconteceu a carta de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. A igreja de Laodiceia expulsou Jesus, estava do lado de fora batendo. E hoje ele está a mesma coisa, batendo na porta. Você que é uma semente eleita, você que é um escolhido, você que é uma semente predestinada,
você vai ouvir Jesus bater e vai tirar você fora de todo o sistema religioso, tirar você de Laodiceia, e você virá para a palavra, virá para o lugar de ajuntamento da noiva, que é na palavra. O Espírito Santo nos batiza, nós somos batizados pelo Espírito Santo, e como somos selados, abre-se uma porta para nós entrarmos na palavra, para nós agora congregarmos na palavra. A noiva está na palavra, em todo o corpo místico de Cristo está na palavra. Então, lugar de congregar é na palavra. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e nem incorra nas suas pragas, mas venham para a palavra, congregar na palavra, que é, Jesus disse: examinei a Escritura e cuidai nela, obter vida eterna, que são elas que testificam de mim. Amém? Deus abençoe a todos, fique na paz. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário. É segunda-feira, aliás. Segunda-feira estaremos aqui nesse mesmo horário, sim, que o Senhor nos permitir. Também temos meio culto abençoado segunda-feira. Se você quiser estar fazendo uma visita conosco, fica na Pedro Alves Cabral, 372, no Jardim Esplanada, próximo aqui do Shopping do Paulistar. Amém? Deus abençoe a todos, fique na paz e até segunda-feira, assim que o Senhor nos permitir. Amém? Deus abençoe. 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se